Olá! Pois então, hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, e eu venho aqui agradecer a você por estar me assistindo, por estar me prestigiando. Se você gostar, dê um like. Se quiser, compartilhe, indique para os amigos. Este canal do YouTube, José Neumann de Pinto, é um canal independente, é um canal autônomo. É um canal sem compromisso com o governo, com a oposição, com a esquerda, com a direita, partido político nenhum. Você pode testar isso vendo todo dia e acompanhando. Eu quero agradecer muito àqueles que têm se associado a ele, quem tem entrado nele, fazendo a sua inscrição, e convidar mais. Se você quiser ser meu embaixador, faça isso. Tá? Hoje eu vou partir aqui de um vídeo que eu vi do mestre Marcelo Brigadeiro. O mestre Marcelo Brigadeiro, revoltado, gravando, dirigindo o seu automóvel, bravíssimo, com aquele episódio do general Luiz Eduardo Ramos, que disse que tomou a vacina escondido, porque precisava preservar a vida, mas não queria que o chefe soubesse, então ele tomou escondido. Né? Um homem é um general do Exército, da reserva, mas é um general do Exército. E o Marcelo Brigadeiro disse o que é a opinião definitiva sobre esse tipo de general. Né? Covarde, covarde. Mas aí o general Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde e que está agora numa sinecura lá no Palácio do Planalto, mas está em Manaus, ninguém sabe para fazer o quê, né? Por enquanto está passando por um treinamento para enfrentar a CPI da Covid lá no Senado. Tudo indica que o desempenho dele não tem sido sequer razoável, né? Tanto que inventou uma desculpa amarelíssima para não comparecer à sessão da CPI de hoje, quarta-feira, dia 5, para se explicar, para dar as respostas devidas às muitas dúvidas que os senadores têm a lhe fazer. O Palácio do Planalto não conseguiu adiar a CPI. O Flávio Bolsonaro chegou até a argumentar, né? A usar o pretexto de que, olha, vamos fazer aglomeração em reuniões presenciais, né? E logo depois estava aplaudindo as manifestações pró-Bolsonaro na rua, com muita aglomeração nos domingos. Né? O certo é que o general mandou, não sei como é que foi, o comandante do Exército telefonou para o general Paulo Sérgio, telefonou para o presidente da CPI, o senador Maraziz, do PSD do Amazonas, para dizer que o general tinha tido contato com 2 oficiais com Covid, então não estava querendo aglomerar, então estava querendo, se fosse para dar o depoimento, tinha que ser um depoimento através de telefonema, um depoimento virtual, né? Não muito virtuoso, mas virtual. E aí a CPI não aceitou, tem que ser presencial, e para não dizer que estava tentando prejudicar o depoimento, o presidente marcou para o dia 19 de maio, ou seja, 14 dias a partir de hoje, que era o dia previsto, e ele alegou isso. Ele teve recentemente Covid, inclusive recebeu lá no hotel do Forte Apache, do QG do Exército, o presidente da República, quando ele fez a famosa frase. A frase, ele manda e eu obedeço. Né? Assim é que funciona. Né? Pois é, e ele teve um encontro presencial com o presidente quando ele estava contaminado. Agora que ele está dizendo que pode ter sido, ele não quer ir. Agora, todo mundo sabe, quem anda em Brasília, naqueles meandros de palácio, que o desempenho dele nos treinamentos tem sido abaixo de sofrível. Imagina os vexames que o governo Bolsonaro está dando nos depoimentos. Por exemplo, o Mandetta deu um banho. O primeiro depoimento, que foi o da terça-feira, dia 4, né, que abriu a CPI, foi um banho do Mandetta. Né? E o Palácio armou uma armadilha, né, uma tocaia. O debilóide do Fábio Faria, genro do Silvio Santos, secretário de Comunicações, né?
mandou uma pergunta a respeito de uma narrativa que o Gabinete do Ódio tem a respeito do Mandetta, que o Mandetta mandou as pessoas ficarem em casa e tomando canja de galinha, fazer uma oração, repousar, né? E aí o senador Ciro Nogueira, fazendo jus ao apelido de Ciro Nojeira, cometeu uma Operação Tabajara, né? Vocês lembram do tempo da Operação Tabajara, né? Pois é. Fez essa pergunta, que era assim, a grande chave de ouro com a qual o Bolsonaro e os bolsonaristas pretendiam amassar o Mandetta. E aí, sabe o que o Mandetta disse? Ontem eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem de Fábio Faria, e nela essa pergunta estava do mesmo jeito. Aliás, o Ciro Nogueira nem lê, sabe, né? Ele é meio semi-alfabetizado, não sabe ler, não tinha nenhuma palavra difícil, ele leu pessimamente, né? Mas leu uma mensagem que recebeu no papel, alguém preparou lá para ele, né? Que recebeu do Fábio Faria, né? Agora, isso eu já comentei ontem, né? Foi um vexame total, mas o vexame continuou, por isso que eu estou aqui. Em seguida, depois que eu já tinha postado o vídeo que eu gravei ontem, apareceu o próprio Fábio Faria, gaguejando, tropeçando na palavra, com cara de que tem medo e com cara de quem disputa com o Pazuello e com o Ramos o troféu covarde do ano. A respeito desse troféu covarde do ano, né, tem um meme aí correndo, né? A CPI não é a CPI da Covid-19, é a CPI do Covarde-19. E é o tema do principal editorial do jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, de hoje. O editorial chama-se De Frouxos, entre aspas, e Maricas, entre aspas. E eu vou ler para vocês um parágrafozinho, né? De fato, não será fácil para Pazuello encarar a CPI, razão pela qual a hipótese maldosa de que ele inventou uma desculpa esfarrapada para faltar a seu depoimento hoje por medo é perfeitamente factível, coadunando-se com o comportamento pretérito do ex-ministro. Seja qual for o desfecho dessa comédia moral estrelada pela trupe bolsonarista, o lugar de Pazuello na história já está garantido. Como disse Júlio César de Shakespeare, os covardes morrem várias vezes antes de sua morte. A tortura dos bolsonaristas não terminou com o excelente depoimento do Mandetta. No dia seguinte, ou seja, nesta quarta-feira, foi adiado de terça à tarde para quarta-feira por causa da ausência de Pazuello, depois o ex-ministro Nelson Taix. O ex-ministro Nelson Taix não fez assim nenhuma grande revelação bombástica, mas confirmou algumas coisas que o Mandetta falou. Parece que há um interesse muito grande na CPI na questão da cloroquina. E ele deixou claro que realmente a saída dele do ministério, ele ficou só 28 dias, se deveu à pressão do presidente de incluir a cloroquina na bula. Aliás, de incluir na bula da cloroquina a cura da Covid, né? E então dando mais força ao depoimento do Mandetta, que o pessoal do Bolsonaro tenta desqualificar, dizendo que o Mandetta é candidato em 2022. Mandetta é cidadão brasileiro, maior de 35 anos. Como a Constituição exige, ele pode ser candidato, basta que para isso ele tenha um partido. Ele é filiado ao DEM, pode ficar no DEM, pode sair, pode ir para outro, mas qual é o problema, né? O Bolsonaro quer ser candidato único, né? Ou então candidato só contra o Lula, o que ele acha que derrota, e parece que não vai ser assim tão fácil, né? De qualquer maneira, ele criticou, o Taix criticou a indicação de medicamento para pacientes com Covid como tecnicamente inadequada. Aí tinha um senador lá de Rondônia, de Roraima, tem um vozeirão, uma voz bonita e tal, mas que queria forçar que o ex-ministro dissesse que não era crime receitar
cloroquina. E o ex-ministro não podia dar uma definição sobre isso, ele não é jurista, ele não é policial, ele não tem nada a ver com essa questão da criminologia, né? A única coisa que ele falou que era um erro médico, que ele era contra e que por isso ele não ficou no ministério, né? Além disso, ele também disse que saiu porque não tinha autonomia. O Bolsonaro lhe garantiu que ele indicaria os membros do ministério e ele teve que engolir um bando de coronéis lá e do general. O Pazuello era secretário-geral lá do Tite. Aí o Tite foi embora, ele tem que cuidar dos negócios dele, já está com o ministério, a pasta no currículo, né? Vai ficar fazendo o quê lá, sendo humilhado por essas intromissões de um presidente que é um charlatão inato, né? O ministro passou 28 dias, né, em maio de 2020 e também falou um pouco da necessidade de vacina e tal. Bom, o Jair Bolsonaro também andou metendo os pés pelas mãos, né? Ele ameaçou baixar um decreto contra o isolamento social para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos brasileiros, e mostrando que não mudou de ideia em relação a isso, apesar do ministro atual, o Marcelo Queiroga, viver insistindo que precisa ter isolamento social, que precisa usar máscara, higienizar as mãos, essas coisas todas, né? E aí ele fez uma piadinha lá para o Supremo, né, dizendo que, eu quero ver, vem me proibir de fazer isso. Além disso, fez mais uma piada infeliz em relação à China. Como vocês sabem, é uma forma que ele tem de torpedear a entrega de insumos chineses, principalmente o famoso IFA, para a fabricação da vacina Coronavac. Ele sabe que ele está dependendo da Coronavac para essa vacinação aos soluços, como disse o Mandetta na entrevista que me deu aqui no Neumann Entrevista, né? E por isso ele quer torpedear isso, então ele fica falando que o vírus pode ter sido uma invenção chinesa para usar na guerra química. Guerra química contra quem? A China está em guerra contra quem? Contra os Estados Unidos? Contra o Brasil? Aquele negócio da ameaça que ele fez de botar tropa seria contra a China? Agora, o coitado do chanceler novo aí, o França, vive procurando um embaixador chinês para tentar pôr panos quentes sobre as declarações idiotas do Eduardo Bolsonaro. Aí chega o pai e volta ao assunto numa hora em que ninguém perguntou a ele sobre isso, né? Aliás, por falar em perguntar sobre isso, esta quarta-feira começou com uma enxurrada de xingamentos, de insultos, que eu não vou reproduzir, porque eram insultos de baixo calão, completamente inesperada, por causa desta mensagem que eu vou ler aqui para vocês. Ele escreveu no Twitter a respeito da morte do humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, que morreu de Covid-19 na terça-feira. Texto dele: meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo o Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nesta luta contra a Covid. Rapaz, ele botou isso no Twitter, mas choveu, né, de xingamento. Assim, eu não vou dizer os palavrões, mas era aquele palavrão que homenageia, só que não, né, a mãe do referido dito cujo, né? O filho dele, por falar em mãe, né, o Flávio Bolsonaro, também escreveu meu sentimentos aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo. Que Deus conforte a todos, admirava seu trabalho, seu bom humor e alto astral eram contagiantes, fará muita falta. É muita hipocrisia, é muito cinismo. Os bolsonaros não registraram, por exemplo, a morte do Major Olímpio, que deu sangue, suor e lágrimas na campanha de Bolsonaro e se elegeu senador e morreu de Covid, né? Bom, por falar em Covid,
o Ministério da Saúde admitiu, e o Estadão deu essa notícia em manchete, eu já comentei na Rádio Eldorado hoje cedo, que divulgou um número superestimado de vacinas já contratadas contra a Covid-19. Em peças de propaganda e em declarações públicas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pasta diz já ter comprado mais de 560 milhões de doses. Ao responder a um questionamento oficial, isso agora formulado pelo Congresso, o Ministério informou que o número realmente contratado é a metade disso, 280 milhões de doses. Ou seja, a mentira reconhecida, e aí foge de uma cobrança mais dura do Congresso, contando a verdade, e nós ficamos sabendo que, além de ser os soluços, a imunização da Covid, no que concerne ao Ministério da Saúde, ela é meia boca. O doutor Queiroga inspira a troca do lema. Nós temos um lema na bandeira: ordem e progresso. Ele deve ser mudado para me engana que eu gosto. E aí eu chamo a atenção que já passou da hora de se votar o impeachment do Bolsonaro. O Renan Calheiros, conforme eu contei ontem, já contou 4 crimes revelados pelo Mandetta, ele que é relator da CPI da Covid, e que a simples citação dele, o gado bolsonarista já fica excitadíssimo aqui, mugindo aqui na porta da minha porteira, aqui, né? na porteira do meu curral. Aqui, né? Hoje eu queria mostrar para vocês que o Dr. Walter Faganiello Maierovitch me mandou esse livro, Máfia, Poder e Antimáfia. É um livro que está saindo agora, está quentinho saindo do forno, né? E ele está lançando esse livro. Brevemente eu vou bater um papo com ele sobre esse livro, porque eu acho que esse livro pode dar um bom conto no ar, né? Aquele conto policial, né? A respeito da máfia, das organizações mafiosas. E hoje eu tive a oportunidade de ler uma excelente entrevista que o Dr. Walter deu ao UOL e à Folha de São Paulo, né? Uma entrevista exclusiva em que ele defendeu o impeachment do presidente, afirmando que o Brasil não pode mais aguentar um governo irresponsável e que passa bem no limite do genocídio. As declarações foram dadas na mesma entrevista em que ele disse que o presidente não agiu para combater o avanço da pandemia e contrariou recomendações de autoridades em saúde, dizendo, segundo isso, graças a isso, mercê disso, o doutor Faganiello Maierovitch disse o seguinte: temos uma violação à Constituição porque ela protege a saúde pública, exige do governante a probidade. O impeachment é uma solução, nós necessitamos de impeachment. Eu quero lembrar também que o Arthur Lira dissolveu a Comissão de Reforma Tributária. Neste momento não faz sentido, eu já disse isso para vocês. Aliás, o Mandetta pegou duro no Paulo Guedes, chamou de pequeno e de desonesto moral, né? Ainda, digamos que ele foi até prudente, né? O que é certo é que os mandarins da política brasileira ainda não encontraram a fórmula mágica de cobrar mais impostos para furtarem mais e a pessoa que paga o imposto não perceber, para poderem ainda assim votar neles, né? Mas antes de terminar, eu já não vou só falar de política, porque hoje, num dos WhatsApps que o Walter Faganiello Maierovitch me mandou, ele mandou um texto de um cara chamado Nelson Barros, que ele recebeu da minha querida amiga Maria Elisa, que trabalhou comigo na TV Manchete. O Nelson Barros escreveu tudo o que eu penso do que acontece com Jair Bolsonaro, com o Jairo Júnior e com o Fabiano Kippermay, que matou 3 crianças de 8 meses a 2 anos e 2 adultos numa creche em Saudades, perto de Chapecó, Santa Catarina. Nelson Borges escreveu, e eu assino embaixo, depois que o Walter me mandou
pelo Twitter, o texto dele, parem de chamá-lo de doido. Doidos são os poetas, os andarilhos, os apaixonados. Doidos são doidos uns pelos outros. Doidos se vestem de doidos no carnaval, dançam na sala, uivam para a lua. Doidos têm cachorro, gato e falam com eles. Doidos cantam no chuveiro. Ele não é doido. Ele é mais mau, perverso. Ele é a negação da vida, do belo, do verde, do amor, da empatia. Ele é o avesso. Esse ele dele aqui é o Bolsonaro. Mas eu quero dizer que esse Fabiano Kippermayer, que realmente estragou os nossos dias aqui com esse assassinato terrível e cruel lá em Saudades, perto de Chapecó, ele merece toda essa definição e eu acho que esse tipo de coisa é provocada, esse tipo de atitude terrorista, canalha, é provocada pela grande divulgação que obrigatoriamente tem que ser dada ao caso como o assassinato, depois de tortura, do menino Henri Borel, que foi torturado e assassinado pelo vereador bolsonarista do Rio de Janeiro, Jairo Júnior, filho do coronel Jairo, que é tido pela polícia como chefão da milícia da favela de Batã, em Realengo. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té. E só a verdade salvará as nossas vidas.